Então, boa noite, conselheiros. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nossa reunião ordinária do mês de abril. A ata da reunião anterior ainda não foi postada no grupo, né? Eu acho que essa semana aí ou na próxima. Daí ó, as secretárias ali vão se organizar de fazer e colocar no grupo a ata. O recado que eu tenho é que amanhã, né? Não, quinta-feira, dia 7, vai começar a temporada do Holofotes em Cena 2022. Vai ser uma apresentação da Orquestra de Sopros de Horizontina lá no auditório do Centro de Cultura e Belas Artes, às 19 horas e 30 minutos. É, Vai ser a abertura, né? É aquele empréstimo que a gente fez para eles, né, do ano passado ali, que no fim acabou não vingando, né? Eles ensaiaram, acho, uma ou duas vezes e depois não conseguiram mais utilizar a data ali. Mas mesmo assim o Cleverton concordou em fazer a abertura da temporada, né? Concordou em fazer a abertura da temporada em troca daquele aquele ofício que ele fez, né? Daí, no dia 25 de março, a gente teve um pedido de desligamento do conselheiro peão, né? O Eloy Roque Anauer, mais conhecido como peão. Ele veio conversar comigo lá no Centro Cultural, lá na sexta-feira, e assim, eu não concordei muito o motivo dele fazer isso, mas orientei ele para, se caso quiser participar dos editais, então ele teria que fazer isso por escrito, né? Para daí estar liberado do conselho e depois, se ele quiser participar dos próximos editais aí que vão, né, beneficiar pessoas físicas, para ele não ter esse empecilho, né? Então ele já aproveitou e assinou a folha ali e se desligou do conselho. Então não é conselheiro e abriu a vaga de suplente do teatro, no caso, né? Que era o Francis titular e o peão suplente, né? Então temos uma vaga em aberto. Continuando aqui, o edital que a gente aprovou na reunião extraordinária do mês passado, né? Pela Lei 8666 de 93, ele já está na administração, já foi naquela semana, eu levei lá para a secretária Janete, né? E assim, como vai ser a primeira vez que eles vão fazer um edital nessa modalidade, concurso de prêmios, então eles estão sendo bem cautelosos quanto a isso, né? Porque eles vão aprender também nesse processo, né? Então, eles estão vendo como vão cadastrar isso aí no sistema. O secretário já, né, de esporte ali, o Eduardo, já conversou comigo em relação a, né, como que vai ser feito a fiscalização disso aí, né? Se vai ser um gestor para todos os projetos que forem aprovados ou se vai ser um gestor individual para cada projeto, né? Eu falei, ó, não sei qual vai ser a demanda, né? Porque a gente tem esse problema também de encontrar servidores que, né, em quantidade suficiente aí para poder fiscalizar isso aí, né, ser o fiscal do contrato que vai gerar a licitação ali, né. Então, só daquele edital ali são 15 prêmios, né, de 4 mil e 5 de 12, né, então ali já teriam que ser 20 servidores diferentes, né, só para esse edital. Então, é um negócio assim, não é tão simples como a gente imagina assim no começo, né? Mas claro que isso vai se resolver. E daí tem depois a questão como isso vai ser lançado no sistema, tal, que é o que está atrasando, mas é possível, vai acontecer e está dentro do prazo ainda, né? A ideia é lançar no primeiro semestre ainda, tá? Então, quem tá preocupado, né, com o edital, ele tá lá na administração, é só o pessoal ali do departamento de compras, né, que a gente tem dois funcionários lá,
Então, eles que estão vendo isso aí para fazer certo já desde o começo, a gente não ter problemas no futuro, né? É, daí também eu fui informado, né, que nesse edital aí vai ter que ter uma nova comissão de avaliação, né? Eu achei que dava para usar a mesma da 13019 e daí eles confirmaram que pode ser, mas ainda assim vai ter que sair uma portaria nomeando agora pela lei 8666, né? Então, o que eu queria colocar na reunião de hoje é que a comissão que está na lei 13019, né? A Thaís, a Nair, a Graziele, a Pameli, o Rodrigo e o Melo, né? São 6, né? Então, queria saber se eles concordam em continuar nessa comissão ou se alguém quer sair, quer, né, acha que tá demais, tal, que daí se manifesta no grupo aí, tem um prazo para pensar, né? Mas eu acredito aí que semana que vem já vai estar saindo essa portaria com essa comissão nova ali, né? Se alguém quiser sair da comissão, o momento é agora, né? Mas que também outro conselheiro se habilite para ocupar essa vaga, então, né? Que eu gostaria que tivesse no mínimo seis pessoas. Claro que uma teria que ser indicação da administração, só que assim, eu já adiantei para o pessoal da administração isso aí e ninguém teve interesse. Né? Ninguém quer participar lá da administração dessa comissão, né? Então eu já coloquei o problema para o secretário Eduardo também, para ele convencer alguém lá que trabalha na Secretaria de Administração a participar dessa comissão. Daí seria um da administração e 5 conselheiros, né? Daí então vão pensando, né, que provavelmente uma vaga vai ter que abrir. A lei exige que pelo menos um, quer dizer, a lei diz que no mínimo dois, né? Mas no fim eu acho que vai acabar vindo um só, porque como já tem pouco funcionário, né? Então no fim os que tem estão sobrecarregados já, né? Só para ter uma ideia, o servidor Jean, né, da Fazenda, que ele está na comissão da prestação de contas, né? Quando eu pedi para ele participar da comissão, ele falou, cara, eu já estou em 12 comissões, entende? Então, assim, às vezes o cara passa a semana só em reuniões de comissão e acaba, é, como é que é, acaba faltando tempo para o trabalho dele, de servidor mesmo, né? Então é esse problema aí que a gente vai enfrentar também agora nas próximas semanas aí. Mas acredito que vamos conseguir resolver isso até e lançar o edital, né? Se entrar daí esse servidor da administração, um conselheiro vai ter que sair do grupo da comissão, né? Daí eu só, se tiver algum conselheiro já que está, né, na comissão não quer participar mais, que se manifeste, então, para daí caso ter mais desistências, a gente daí poder já colocar no grupo e remanejar essas vagas aí, tá bom? Daí Ok. uma questão que apareceu aí, né, semana passada foi em relação àqueles ofícios que foi colocado no grupo ali, né? Que um era da Assembleia de Deus pedindo o espaço do museu lá para uma confraternização de esposas de pastores, né? E a outra era do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, né? Daí pedindo o auditório do Centro de Cultura e Belas Artes, né? Para um evento de aproximadamente 60 pessoas numa manhã, né? Acho que era dia 13 de abril, né? Uma coisa assim, pela manhã. Que daí me preocupou a questão das nossas atividades, né? Dos monitores lá do Centro Cultural, que acredito eu que havia um acordo ali das monitoras em relação ao uso do auditório durante a semana, né? Para não ter que cancelar aulas e tal. Então ficou estabelecido que seriam só alugado durante os dias que não houvesse atividades, né, no palco, né? Então,
foi colocado isso aí no grupo para ver o que os conselheiros acham, né? Se a gente aprova isso, se, né, foi colocada essa questão que a gente só tá, o conselho delibera só sobre a questão do Centro de Cultura e Belas Artes, né? Mas eu dei uma revirada na lei aí e aquilo que eu achei que eu coloquei no grupo ali, que é o inciso 10 do artigo 3 ali, que eu acho que é da lei do fundo ou do Plano Municipal de Cultura, que diz que é sobre os bens, o recurso proveniente da alocação dos bens imóveis do Departamento de Cultura. Então ele não é específico para o Centro de Cultura, né? Então ou a gente especifica isso aí agora na reunião e deixamos claro, ou vamos continuar deixando o departamento. O que Eu vocês posso acham? só cortar uma coisa, Éder? Sim. Nada a ver com o assunto. A gente tá no negócio aqui do Cicred e o microfone tá abafado. E ela pediu pra ele não ficar abafado. O que eu faço? Olha, aí tem que ver com os pessoal do Google aí. Mas o resto tá me ouvindo bem? Sim. Eu estou ótimo. O microfone do Cicred. Tu já Não, olhou se na caixa de som lá na frente, se tá ligado e tudo certinho, tu mexeu naqueles cabos lá na frente na caixa de som? Não mexi, mas pode ser, porque da outra vez foi isso que deu errado, né? Tava com mau contato o cabo lá na caixa. Vai lá que a gente tá mais arrumada, dá uma puxada lá. Poxa, desculpa. Ou fala sem microfone. Tu tirou eles do lugar? Eu tiro do lugar e boto no outro. Não tira do lugar, só dá uma mexida. Valeu, vamos tentar. Porque E essa daí, mexida aí é acontece, complicado, quando né? fica abafado é porque as caixas de cima não estão funcionando. É isso aí que tá acontecendo. O meu conselho é despluga aqueles cabos lá e liga de novo. Como choveu, deu muita umidade. Isso aí às vezes interfere, né? Que choveu e molhou o piso lá, tudo. Mas tá, voltando aqui então. Abro para o conselho agora essa questão aí, se a gente delibera ou não a respeito do espaço do museu. Com a palavra, Nair. O meu entendimento e a minha fala. Quando a gente construiu, o Rodrigo estava junto naquele primeiro conselho lá, até inclusive que tem um regimento interno que rege a respeito do Centro de Cultura e Belas Artes. Até porque o espaço do museu ele está emprestado, né? Ele não é patrimônio, como é que eu vou dizer assim, não é público. O prédio não é público, também não é locado, ele está emprestado para aquele fim específico lá do uso, que é diferente do cultural. O cultural é um espaço que é propriedade pública. A biblioteca, Éder, eu sempre tive a ideia do seguinte, que a gente não aluga e não empresta, dependendo o quê. E aí a gente tem uma questão assim, não sei se vocês me entendem, eu vejo pelo lado do museu. Lá no cultural, os bens que temos são bens que não têm, podem ser substituídos. Se estragar alguém, se estragar alguma coisa, você cobra do sujeito e substitui. Na biblioteca ou no museu tem muitas coisas que são insubstituíveis, que é um patrimônio diferenciado do que a gente tem no cultural. Então, quando a gente vai analisar, eu sempre tive o critério assim, e a Grazi lembra que até a gente discutiu isso porque, por causa dos horários do alemão lá, que não que fosse alguém mexer, mas porque a gente tinha a questão do fechar a porta e da porta ficar aberta. Porque tem toda a questão do patrimônio que está lá, que é histórico, que este material é insubstituível. Então, eu nunca loqueio espaço. E quando a gente empresta para grupos que você tem um mínimo de controle. 5 pessoas lá na sala de reuniões, que seja do CTG, vai dizer, não, eles não têm onde colocar lá no outro espaço. 5 pessoas, não, eu sei onde eles estão e sei o que eles vão fazer lá na sala. Agora, quando é uma confraternização, até perguntei aquele dia para a Diana, tá, mas aonde vão usar? Como vão fazer? Nós temos a mostra na sala de mostras. A sala do semeando é imprestável, não entra ninguém lá dentro, a chave está. Temos a chave, mas é só para abrir caso um professor ou alguma coisa esqueça lá. Tudo que está lá
quase tudo lá é do Semeando, nem nosso não é, então lá ninguém entra, mesmo que tenha espaço lá com cadeiras, não é de empréstimo. O único espaço que tem é aquele lá em cima. E aí, quem ficaria com eles lá? Não dá para deixar o pessoal ir para lá. Quando a gente faz um evento, a gente vai fazer evento e ocupa o espaço, mas aí vai ter gente, vai ter nós lá. Então, a gente não vai deixar ninguém mexer. Né? Porque o pessoal vai passar pelo museu e vai passar até chegar lá em cima, mas é diferente. Então, eu acho que a gente não teria nem que discutir essa questão de locar aquele espaço. Porque aquele espaço não é um espaço de locação, é um espaço para uso da gente. Quando nós fizermos eventos, aí a gente vai estar lá. Nós, vocês, e aí a gente tem esse controle diferente. Acho que é isso. Pode falar, Graça. Eu acho que assim, ó, tu abriu a fala explicando que aquele espaço, ele não é um espaço público, ele é um espaço emprestado. Então, eu acho que já começa por aí, como é que a gente vai locar e reger, locar ou então deliberar sobre um espaço emprestado para um fim específico, que é biblioteca e museu. Então, se ele já foi emprestado para isso e somente para isso, nós não podemos usar e emprestar ele para outros fins. Eu entendo dessa forma. Eu também. Eu trouxe a questão assim, por mim, eu eu lembro que esse pessoal veio lá no Centro Cultural olhar, né, o auditório para o evento, e eu comentei, ó, tem o espaço lá do Centro de Convivência, que vocês podem lá conversar com a Ana Denise, ver se pode usar lá. Tem o espaço do Turra lá, do Marino, né, que ele fez que daí é particular, vão ter que pagar um aluguel, né, tal, deles, vamos ver. Daí eu acho que eu comentei também no museu. Eu falei, o museu tem um espaço no último andar lá, mas daí teria que ver com a diretora de cultura e tal. Então, assim, talvez por mais óbvia que a situação possa parecer para nós, servidores públicos, eu acho que tem muitos conselheiros que não sabem dessa situação, né? Que acha que o museu é da prefeitura e tal. Na verdade, o que está lá dentro é da prefeitura, né? Se for olhar lá, o retroprojetor que está lá no último andar foi comprado pela prefeitura, as cadeiras, as mesas, né? Então, é isso que me veio à cabeça na hora do empréstimo. Dizer, daqui a pouco vai lá, queima um retroprojetor, e aí, quem que vai pagar? Quem responde, é verdade. Até porque não tem um regimento, né? Não tem nada que seja regente desta questão. E agora, ali no dia ali que eu vi, eu acho 2 ou 3 conselheiros que se manifestaram, né, pelo uso do espaço ali, mas no fim eu entendo que, né, vendo o posicionamento agora de alguns conselheiros, que nem deveria deixar acontecer esse evento lá, né, teoricamente, né, agora por não ter esse termo de empréstimo como tem no cultural, né, já foi deliberado em reunião, já está em papel, em ata, tudo. Mas eu acho importante, então, na reunião de hoje, a gente deixar claro isso aí, deixar em ata que aquele espaço lá do museu e da biblioteca não é da prefeitura, né, embora ela esteja ocupando, né, e que o conselho não delibera sobre os empréstimos lá, ficando a responsabilidade a diretora e o secretário, né, de cultura, né. Porque aquele espaço é um comodato, né? É diferente do espaço, né, do cultural. A gente está usando ele, mas ele não nos pertence. Presidente. Sim, pode falar, Rodrigo. Eu só gostaria de contribuir com essa questão aí que eu acho fundamental a importância, porque envolve responsabilidade pelo uso de patrimônio, né? Eu estava lendo ali o artigo, o inciso 10 do artigo 3º da lei do fundo, né? Ele trata apenas diz que vão ser levados a créditos do fundo, então, né, recursos propostos pelo Conselho Municipal de Cultura através da alocação dos bens imóveis do Departamento de Cultura. Aqui está falando dos recursos oriundos de locação. Vamos lá. O Centro Cultural é um espaço público que tem essa função também.
através de locação, da forma que for, de ser utilizado para diversos fins. Eu já acho muito diferente a situação de uma biblioteca, do museu. Você não pode locar um museu, você não pode locar uma biblioteca. Então, aquele espaço que tem lá no prédio, onde funciona o museu e a biblioteca, pertence ao museu e à biblioteca. Nem vamos entrar, assim, eu nem quero entrar nessa questão da competência, de quem é competência para ceder aquilo ou não, porque a minha opinião é taxativa. Eu acho que, enquanto não houver lei dizendo que o conselho é que delibera sobre o uso daquele espaço, o conselho não tem que falar nada sobre isso. E nós não temos nenhuma lei dizendo que compete ao conselho deliberar sobre o uso da biblioteca e do museu. Então, a única questão que por que nós discutimos aqui no conselho a questão do departamento, do centro cultural? Porque a lei do fundo diz que nós vamos gerenciar recursos que vêm ao fundo. E uma das fontes de recurso do fundo é a alocação do centro cultural. Então, por isso a gente gerencia, mas é só por isso. Não é por outra questão de organização administrativa. Nós não temos essa atribuição. A gente não função do conselho, me parece, não é coordenar ou administrar patrimônio público, bens públicos, né? Então, presidente, a minha colocação, a minha proposição é que nós deixemos isso claro, de uma vez por todas, que não compete ao conselho deliberar sobre o uso do espaço do museu e da biblioteca pública. Não é nossa atribuição isso. Isso compete ao secretário de Cultura, enfim, ao Departamento Cultural, mas não ao Conselho de Cultura. Mais algum conselheiro quer fazer uso da palavra? Posso me manifestar? Sim. Desculpe o atraso na entrada, nós estávamos numa reunião que o prefeito convocou lá na Câmara de Vereadores. Eu vi essa discussão no grupo ali do Conselho e acredito que as palavras do Rodrigo foram bem colocadas. Na época que a gente fez a alteração da lei do fundo e que fez toda a adequação da lei municipal para, então, podermos locar, né, o Centro de Cultura e Belas Artes, a gente até propôs na época, eu não sei se isso está escrito na ata, que seria feito um documento, um regimento interno do Centro de Cultura e Belas Artes, porque nós tínhamos um problema na época, que a professora Pâmela, a professora Thaís e a Graça nos colocou, que era no sentido de acabavam sendo canceladas as aulas delas para a utilização do palco e do auditório do Centro Cultural. Esse regimento foi feito. Isso, e esse regimento foi feito na época e aprovado pelo Conselho, esse regimento daquele espaço. E em nenhum momento foi falado alguma coisa sobre a biblioteca ou o museu. Eu não sei de onde é que surgiu esse assunto da biblioteca e museu de ser locado, porque como o Rodrigo falou, eu não vejo como a gente vai locar o museu, como a gente vai locar a biblioteca, ou como vai pedir algum recurso sobre isso. Tanto que para a situação que nós tínhamos na época da biblioteca, que era sobre as multas, a gente também fez uma lei que o valor da multa seria depositado, então, para o Conselho. Que também foi realizado a lei para adequar essa situação que na época tinha uma caixinha que ficava lá na biblioteca, e a gente fez uma lei, então, dizendo que no momento que houvesse um atraso de livro, alguma coisa, nós adequamos na época que também seria depositado na conta do Conselho. Então, essa era a minha contribuição. Só mais uma contribuição, só talvez nem todos os conselheiros saibam como que funciona isso ali no Centro Cultural. Nós temos essas normas para a utilização do espaço, esse regimento interno para a utilização ali do Centro Cultural, e quando as pessoas solicitam a utilização do espaço, uma cópia dessas normas é entregue para a pessoa que solicita o espaço, junto com uma ficha. Se for uma entidade particular
ou então pública, preencha essa ficha e ganha uma cópia dessas normas. Inclusive, essas normas têm no final a assinatura do presidente e vice-presidente do conselho, que na época, quando foi feita essas normas, era a Thaís e o da rádio lá. Esqueci o nome dele. Christian, na E época. Christian. É o Christian. Então, essas normas elas vão junto para que o pessoal esteja ciente. E ali diz, estou ciente que li as normas e os termos e tal, para que a gente justamente não tenha esses problemas e que as pessoas estejam cientes dos valores e contribuição também. Tranquilo, então. Caso encerrado isso aí. Então, foi o ofício que apareceu no grupo lá. Então, vamos deixar claro isso aí até para os novos conselheiros aí que assumiram, né, em setembro do ano passado aí, para entender um pouco como é que funciona esse processo aí dentro do Departamento de Cultura, né? Quais as responsabilidades do departamento e do conselho. Então, seguindo aqui Boa noite, Eder. Boa noite, presidente. Boa noite. Posso falar? Sim, pode falar. Oi. Na verdade, só para mais complementar essa questão do museu, eu acho que o conselho, como o Rodrigo disse antes, tem o objetivo, na verdade, além de dar o suporte da preservação da cultura, é a preservação do patrimônio. Isso sim, porque lá, além de ser um comodato, na verdade, como diz a Anaís, o prédio não é público, mas o comodato, a instituição que funciona lá dentro, ela é pública. Então, esse prédio, ele precisa de uma manutenção para que ele continue vivo e funcionando. Então, essas atribuições, sim, o Conselho pode visitar os espaços da cultura, porque isso faz parte do Departamento de Cultura, e ver o que está em função, o que não está funcionando, para nós, então, questionarmos a Secretaria de tal forma para que tudo ande na mais perfeita ordem. Essas são atribuições também do Conselho, porque nós não estamos aqui para fazer outras coisas, senão preservação da cultura e do nosso patrimônio material e imaterial. Mesmo sendo comodato o prédio, nós temos uma responsabilidade cultural e de preservação com ele espaço, porque ele é um patrimônio. Assim, bem como o prédio do Centro de Cultura e Belas Artes também funciona, porque os dois espaços fazem parte do departamento, são geridos pelo mesmo departamento. Então, isso não interfere na locação ou não da proposta que vocês estão falando. Que eu acho que, eu concordo com a Naif, com a locação, 60 pessoas lá dentro, não é legal isso para o espaço, pela responsabilidade dos bens que se tem lá dentro. Mas para que se tenha um olhar todo cuidado, que isso faz parte da cultura, sim, isso é cultural, faz parte do departamento. E nós, enquanto conselhos, temos sim que ter um olhar de cuidado para os espaços. Porque hoje a gente está muito ligado aos editais que vão acontecer. Mas aonde está a nossa preservação de cultura? Aonde está o cuidado com a preservação, da manutenção dos nossos espaços, né? Aonde está a parte de fomentação da cultura? Esse é o processo de Conselho Municipal de Cultura, né? Acho que é essa a minha contribuição. Obrigada. Eu acho também, só para contribuir mais um pouquinho, que tem algumas coisas também que a gente já pode orientar enquanto conselheiros e nós lá também no Centro Cultural, e algumas coisas nem precisam perder tempo no conselho também. Por exemplo, gratuidade, todo mundo vai querer usar o Centro Cultural gratuitamente, mas a gente já tem isso nas normas que entidades privadas, ainda mais se não forem fazer um evento cultural, pagam a locação. Então, assim, é evento ou palestra, ou encontro de alguma coisa que, tipo, nem é um evento cultural,
é uma entidade privada e o pessoal tudo quer de graça, né? Então, assim, daí a gente fica perdendo tempo analisando ofícios e eu acho que a gente já poderia, talvez, otimizar isso e cortar antes, entendeu? Se não for público, Bem isso, não Graça, bem isso. aprova. Pronto. O que é um é para todos e não é público, não é uma questão assim, por exemplo, beneficente, alguma coisa assim. Eu acho que já vamos começar a limar logo. Mas isso está no regimento do Centro Cultural, né? Sim, mas toda hora vem ofício de todo mundo pedindo gratuidade. O que a gente pode fazer é orientar a diretora de cultura já cortar o mal na raiz, já quando vier pedir, já dizer não, esse tipo de coisa a gente não aceita sem a contribuição para o fundo, vai ter que contribuir e acabou, não é? Né? Mas só que daí ainda acontece aquele caminho daí da pessoa se sentir ofendida e ir lá no prefeito, né? Daí o prefeito, vê com o conselho, daí começa um ciclo que eu acho meio que se tornou vicioso, né? Que vai começar a recorrer um monte de gente para conseguir de graça o espaço, né? Mas não vai conseguir, se é um regimento, não vai conseguir. Sim, exatamente. Para isso foi feito na época o regimento também, né? E daí a gente já tem a lei que diz que é para isso e que vai funcionar assim. E agora, para evento cultural, ainda tem o edital do Holofotes, que pode concorrer. Então, assim... eu vou pedir para a Dione assistir a essa reunião, né? Ela está sendo gravada aí para ela entender... Viu, Éder? A Dione está aqui comigo. Tá, beleza. Ela estamos aqui nós duas. Oi. Olá, tudo bem? Então, para entender esse nosso posicionamento aí, né, de otimizar o tempo para esses pedidos aí, como a conselheira Grazielli colocou, né? O pessoal vai querer usar sem contribuir, né? E muitas vezes querem pegar o horário comercial ainda, né? O que é mais complicado para as monitoras de dança lá. Mas enfim, então acho que a situação está resolvida aí. Vamos seguir para a próxima pauta aqui, que é o edital pela Lei Federal 13.019 de 2014, né? Que eu coloquei um esboço no grupo ali, né? Pra gente já ir adiantando, porque sempre que dá uma reunião de edital, dura 1h30, 2, então já vamos começar agora, né? Pra gente encerrar ali no máximo 8h20 e deixar o que, se sobrar alguma pendência, para a próxima reunião aí. O edital que eu coloquei no grupo lá, né? A questão do rateio do valor, né? A princípio seriam 90 mil reais, mas eu acho que esse valor vai aumentar ainda. Tá? Vai ter mais dinheiro na conta do fundo, mas a gente tem que esperar sair primeiro o edital de 120 mil, né? Então, a minha ideia inicial seriam 6 projetos de 15 mil reais. Só para pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Eu não sei se vocês concordam com esse valor, acho que é pouco, muito, tá bom? Um de cada vez. Vai ser exigido um número X de ações, como no último edital? Não vai? Como que... Olha, como ele vai sair, acho que entre o final do primeiro semestre e o segundo, não, eu não coloquei uma orientação assim de ser como foi o passado, né? Não, tem que ser uma coisa para o Natal ou alguma coisa para o aniversário. Tá livre. Tem no escopo do edital ali tem, que é para ações tem desde como é que é, apresentações até cursos, coisa assim, de especialização tal, né? Tá ali, se quiser eu posso ler aqui, né? Só achar o item aqui, que é incentivo à formação artística e cultural com a instalação e manutenção de oficinas e cursos de caráter cultural e artístico por intermédio de estabelecimento de natureza cultural sem fins lucrativos, realizados em moldes eventuais ou permanentes e destinados à formação, especialização e ou aperfeiçoamento de agentes e operadores culturais. O inciso 2. Fomento à produção cultural e artística mediante os incentivos que seguem.
produção de discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas de caráter cultural, produção de obras relativas às ciências humanas e às letras, produções de obras plásticas, gráficas, de design ou artesanais com finalidades artísticas, realização de exposições, festivais de arte, cinemas e espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore, cobertura das despesas de transporte e seguro de objetos de valor cultural destinados à exposição pública no município ou em eventos nacionais e internacionais considerados de relevante expressão cultural. Inciso 3. Preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural, por meio de organização e ampliação de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e acervos. Conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros ou sítios tombados pelo poder público ou cadastrados como unidades de interesse de preservação. Restauração de obras de arte, bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural. Proteção do folclore, artesanato e das tradições populares regionais. O inciso 4 e último, estímulo à divulgação dos bens e valores culturais de Horizontina e do estado do Rio Grande do Sul, visando a formação de novos públicos consumidores da produção artística mediante elaboração de convênios e programas visando a redução dos custos e facilitação do acesso a espetáculos teatrais, musicais e cinematográficos, e financiamento de levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte, bem como de seus vários segmentos. Isso seria o que o edital está propondo aí, né, para quem for encaminhar projetos, né? É bastante amplo, né? Eu acho que, presidente, teríamos que, de repente, estabelecer em R$10.000 o valor por entidade, porque se nós pensar que esse edital vai contemplar quem? Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou seja, entidades, né? Uhum. E qualquer projeto que uma entidade apresentar, ele vai ser necessariamente minimamente complexo, ou seja, vai envolver algumas ações, não vai ser uma coisa única, e vai envolver um determinado grupo de pessoas, as ações serão múltiplas, não é uma ação única, né? Muito provavelmente, e mesmo que seja uma ação principal, ela tem desdobramentos dentro de outras atividades que envolvem um grupo de pessoas. Então, eu acho que a dimensão da proposta nunca é unitária, ela sempre tem uma abrangência coletiva da atividade em si. E por isso eu acho que talvez R$6.000 seria o suficiente para uma pessoa física, né? Que é uma pessoa, enfim, é um agente apenas que vai executar Mas não é uma 6, atividade. é 15 a proposta. São 6 projetos de R$15.000. Bueno. Então eu retiro o que eu disse. Mas eu tinha entendido que eram 6.000, perdão, presidente. Não, 6 projetos de 15, daí ele fecha 90, Então, se né? for 15, bom, aí tá. Ops, Acho que desculpa, tá ok. é, Mas Eu acho 15 Certo. adequado para jurídica sem fim lucrativo. Pensando nas entidades, né? Nas associações, eu acho 15.000 adequado. No mínimo 10, eu acho. No mínimo dos mínimos, né? Porque os projetos geralmente são grandes. Sim, os grupos são grandes, envolvem muitas pessoas, que nem o Rodrigo falou. Eu acho que 15 é interessante. Porque assim, do outro edital era 30, exigia 2 ações, e eu digo assim, que tu não consegue sonhar muita coisa e fazer muita coisa com 30. Imagina se... não sei. Eu acho que 15 é interessante. Eu acho que é um bom valor também. Concordo. Só para os outros conselheiros que não tiveram envolvido na avaliação dos projetos, né? Só uma curiosidade aqui, né? Para ter uma ideia, o valor de um intérprete de Libras, né? Era o que? Era R$2.700 para um evento. Nós pagamos 5.500 deu. Nós pagamos Para para 2 eventos. Então, assim, é só para o pessoal ter uma ideia, assim, né? Que às vezes tem gente que vai falar, pô, mas R$15.000 é muito. Ó,
Se põe um evento com acessibilidade, aí quem, além de ter o espaço público ter acessibilidade, ter um intérprete de Libras, botar o material em braille, cara, isso ali já vai uns 30% do orçamento do projeto. Isso ali é uma coisa que eu não sabia, por isso que eu já estou colocando aqui na reunião para os outros conselheiros terem uma ideia, né? Eles acham, o intérprete de Libras está lá por R$ 200. Não é bem assim, o músico está lá por 200, né? Mas o intérprete de Libras não. Então, às vezes o pessoal não tem essa ideia ali de valor, né? Como eu não tinha também até a avaliação do ano passado ali dos projetos, né? Então, assim, pessoal, a gente também não precisa definir tudo hoje, né? Mas a gente começar a refletir a respeito desse edital, né? Então, esse valor de 6 projetos de R$ 15.000, 6 prêmios de R$ 15.000, eu acho que os conselheiros acreditam que seja um valor de bom tamanho. Da minha parte, sim. E assim, a questão ali das propostas ali, aquelas que eu li antes, né, os 4 incisos ali, eu acho que vamos deixar isso amplo ou vamos especificar como foi feito do ano passado? Colocar, não, a gente quer uma ação de Páscoa, vai querer uma ação de 7 de setembro, uma ação de Dia da Criança, uma de Natal, ou deixar livre? Eu acho que deixa livre. Eu também acho. Eu também acho. Criatividade dos artistas. Não tem que sempre ficar entrando nas caixinhas. É que a gente tava com pouco tempo e foi um negócio meio a toque de caixa. Eu acho que agora dá pra deixar assim, tipo, nos surpreendam. Né? Essa às vezes é a melhor parte e também a mais decepcionante, né? Bota como pré-requisito lá. Necessário surpreender a comissão avaliativa. Não, Já dizia o velho sábio, né? A expectativa é uma... De onde menos se espera, dali que não sai nada, né? Também, né? Como é que é? Eu sabia que estava ruim, mas não imaginava que estava tão ruim assim, né? Mas tudo bem. Daí vamos voltar aqui então. Bom, as condições de participação é aquilo ali. Vedado a participação como proponente ou participação em qualquer projeto a título remunerado. Daí está ali servidores, né, ou dirigentes da administração direta e indireta do município, o pessoal que não teve prestação de conta aprovada em edital anterior, né, os impedimentos que está dentro da lei 13.019, né, que tem 7 incisos aqui. Presidente, só me tira uma dúvida. Por exemplo, que nem nesse caso, né? Se a sua prestação de contas não foi aprovada no edital que participou, tu não pode participar do próximo. Mas aí, por exemplo, por quantos editais tu fica impedido de participar, vamos supor? Eu tenho uma dúvida. É só do posterior? A lei, ela tem não é por editais, a lei é por anos, né? Eu acho que se tu tiver uma prestação de contas reprovada, 2 anos ou 3 anos sem poder celebrar qualquer tipo de convênio com a administração pública, né? Daí é independente da lei, se é 13.019 ou 8666. Tô correto, Rodrigo? Bom. Eu não sabia dessa parte. Mas também tem a questão assim, que pode ser aprovada em parte a tua prestação de contas, só que se a tua prestação de contas for aprovada com ressalva, o que não foi aprovado, este valor tu tem que reembolsar o fundo. Entendi. Então, não necessariamente a tua prestação toda vai ser reprovada. Pode reprovar, que nem eu já fui dentro do CTG várias vezes, assim, a gestora do contrato. Então, assim, não. O que não foi aprovado, o que não foi aprovado, o que você não conseguiu comprovar, esse valor tem que devolver para o fundo. Né? Mas não que a tua prestação de contas não foi aprovada, ela foi aprovada com ressalvas. Para você não ter nada aprovado, ela teria que não fazer nada. Sim, eu acho que ninguém faz isso, que a maioria, o que já aconteceu, tem que devolver aquilo que você não conseguiu provar que fez. Né? Não, é só realmente porque eu fiquei na dúvida dessa questão aí, não, mas bem colocado.
Tranquilo, então assim, ó, eu parei aqui no item 3 do edital, que é da inscrição, o 4 é a documentação, isso tá, né, bem claro aí, não tem o que alterar. A avaliação vai ser a mesma do edital passado, né? Habilitação, análise de mérito, homologação do resultado e apreciação dos projetos pelo conselho. E daí tem a questão dos recursos tal, mas assim, então na próxima reunião a gente continua, para não estourar o limite aqui, né? A gente continua ali de onde eu marquei aqui, paramos no item 7 da avaliação ali. A gente continua daí, quem não leu ainda dá uma lida, tiver alguma sugestão. Então quero encerrar a reunião, desejar a todos uma boa noite e também uma feliz Páscoa, né? Já semana que vem estamos na Páscoa novamente. E agradecer a presença de todos vocês aí. Boa noite. Obrigada, Bom, presidente. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.